E aí vamos nós para mais um tema aqui no canal. Você está no canal Expert in All Matters e o meu nome é Josué Graciano Pimentel. Vamos falar hoje, agora, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que caracteriza a blasfêmia contra o Espírito Santo? E esse tema é tão importante que ele significa vida ou morte. Por quê? Porque uma das características e uma das funções do Espírito Santo dentro do plano da salvação é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, nós temos que compreender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu estou aqui na minha mão, nas minhas mãos, o Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Ele tem 1.400 páginas. A gente tem comentado aqui no canal. Tudo que contribui para você compreender melhor a palavra de Deus, faça uso disso. Não está errado. Você não pode substituir a palavra. Isso a gente tem falado sempre. Agora, o que contribui para você compreender melhor a palavra pode ser usado sem problema algum. Essa de, eu só uso a Bíblia. Eu não leio mais nada, só uso a Bíblia. Tá, é bom. Mas se você conhecer situações históricas, costumes dos tempos bíblicos, você conhecer mais detalhes sobre a língua bíblica, o período ali em que eles viviam, como é que eles compreendiam as coisas dentro daquilo que eles estavam vendo e ouvindo. Isso aí tem dados históricos, tem informações que serão importantes para a gente compreender melhor a palavra. O que você não deve fazer é substituir a palavra por qualquer outra coisa que, que venha te distanciar da própria palavra. Essa que é a questão. O que a gente tem hoje em dia? Tem alguém falando da palavra. No caso, eu estou falando sobre a palavra aqui. Mas qual a minha intenção? É que você vá até a palavra e confira também tudo aquilo que eu estou te falando. É como o espírito bereano. Ele confere na palavra para ver se as coisas são assim. E todos esses instrumentos que a gente falou aqui, os dados históricos, ou a época em que o texto e o contexto foi aplicado, foi vivido, o que te faz compreender melhor a palavra, em resumo, isso deve ser usado. E aqui a gente está com um dicionário. Lembrando o nosso tema, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que constitui a blasfêmia contra o Espírito Santo? Sem blá blá blá, sem enrolação, sem nada. Apresentando o que de fato é a blasfêmia contra o Espírito Santo, de acordo com a Bíblia Sagrada. O nosso dicionário aqui diz o seguinte: blasfêmia, termo que denota linguagem abusiva ou que difama a Deus. Né? Daí ele vai explicar o que se caracteriza aqui como sendo blasfêmia, qual o significado de blasfêmia, e claro, principalmente dentro do que o texto bíblico diz como sendo blasfêmia. Né? No entanto, os termos hebraicos e gregos, assim traduzidos, são usados também para o tipo de linguagem que diz respeito a seres humanos. Ao traduzir essas expressões, as versões bíblicas reservam blasfemar e blasfêmia para casos em que o nome ou o caráter de Deus são difamados. Primeiro caso ali, ó. Dois casos. O nome ou o caráter de Deus estão sendo difamados. E isso é considerado blasfêmia. E seguindo aqui então, ele nos dá dois textos, Levítico 24:11 e Tiago 2, verso 7. A difamação pode ser direta, Atos 6:11, ou implícita, como em atribuir características divinas ao diabo, de acordo com Mateus 12:31, ou em ser
ou em reivindicar natureza ou prerrogativas divinas. Isso também é blasfêmia. Quando a gente está estudando ali Apocalipse, capítulo 13, e nós estamos ali dizendo que se trata de um poder blasfemo, por que que se trata ali em Apocalipse 13 de um poder blasfemo? Porque ele atribui a si, tá entendendo? Natureza ou prerrogativas divinas. Um exemplo, a pretensão de perdoar pecados. Quando um homem pretende perdoar pecados, no sentido de que ele substitui aquele que somente pode fazer isso, ele está blasfemando. Isso é uma blasfêmia. Não é que alguém me ofendeu e eu perdoei essa pessoa. Não. São situações entre João e Maria, por exemplo, eles se desentendem e eu tomo a posição de perdoar a ofensa que João fez contra Maria. Isso aí não está na minha condição de fazer isso. Os dois estão envolvidos. Quem devia perdoar João é Maria, não eu perdoar a João pelo que ele fez contra Maria. É eles dois que têm que se entender e entrar num acordo. Eu não posso dar essa atribuição que não cabe a mim. Ou ainda eu tomar o lugar de Deus no sentido de fazer uma intercessão por João perante Deus para que se perdoe João. Isso também é blasfêmia. Isso eu estou tomando uma prerrogativa divina. Isso não cabe a mim. João, ele deve se entender com Maria, e João deve pedir perdão a Deus. Ele é o único que pode conceder o perdão. Eu não posso ser intercessor de João perante Deus. João deve ir direto a Deus, não vir a mim. E isso é blasfêmia, de acordo com a palavra de Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso é o que diz Paulo lá em Timóteo. Portanto, a gente não deve recorrer a homens para pedir perdão daquilo que eu... passei na noitada, toquei o horror. Domingo à noite eu estou na igreja pedindo perdão, pedindo intercessão pelo padre, para que ele interceda por mim perante Deus. E isso é blasfêmia. Somente Cristo pode fazer isso, e não o homem. Agora a gente saindo desse dicionário aqui, que ele nos deu aqui uma ideia muito interessante e bíblica e verdadeira sobre o significado de blasfêmia, vamos até lá o texto de Mateus. Mateus diz o seguinte. Mateus no capítulo 12. Mateus 12, 31 e 32. Vamos ler um contexto mais amplo? Vamos ler ali do verso 22 de Mateus capítulo 12 até o verso 32. A cura de um endemoniado, diz aqui a minha versão, a cura de um endemoniado cego e mudo, a blasfêmia dos fariseus, e Jesus se defende. Esse é os meus títulos aqui para essas passagens que vão do versículo 22 até o verso 32 de Mateus capítulo 12. Esses assuntos aqui são bem, bem interessantes. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: e este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Então Jesus libertava, Jesus curava, Jesus trazia felicidade às pessoas. E os fariseus, buscando ocasião, sempre buscando ocasião para acusá-lo, diziam: sabe esse Jesus aí?
ele expele esses demônios pelo maioral dos demônios. Olha a acusação pesada que foi feita contra a pessoa de Cristo. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, pois subsistirá, pois subsistirá o seu reino? Se Satanás espelha Satanás, é um reino dividido. E Cristo vai dizer, dessa maneira, nem o reino dele pode subsistir. E ele continua, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Na realidade, a prática de exorcismo aqui, e no caso de Jesus era uma expulsão, ele não estava dando de exorcista aqui, ele estava fazendo uma cura. Esta prática era realizada pelos judeus. Jesus pergunta, e vocês, por quem vocês expulsam? Se essa é uma prática realizada por vocês mesmos. E o texto continua, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Ou seja, vocês deveriam me aceitar como Messias enviado. Se eu expilo, agora a tradução ficou complicada. Expelir os demônios pelo Espírito de Deus, e ainda assim eles estão negando a Cristo, o que mais poderia esperar dessa nação ímpia? Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. E se já chegou o reino de Deus, vocês estão esperando o quê para aceitar esse reino? Verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. É interessante que notar aqui que o valente é o próprio Satanás. E esse Satanás foi dominado pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo. Então não havia, de fato, harmonia, nunca houve nenhum tipo de harmonia entre Deus e Satanás, entre o seu Filho Jesus Cristo e o Satanás. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. E o verso 31. Por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E o que constitui aqui no nosso texto a blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus curou um mudo e surdo pelo poder de Deus, e não pelo poder de Satanás. E essa acusação que foi feita aqui pelo maioral dos demônios é que Jesus expelia os demônios, foi considerado uma blasfêmia. Portanto, quando Cristo está dizendo que vocês blasfemam através do que vocês estão dizendo, a obra foi realizada por Jesus, por Deus, e vocês atribuem essa obra a Satanás, vocês estão blasfemando. Então nós temos aqui, dando continuidade à definição de blasfema, atribuir a Satanás uma realização de Deus. A blasfêmia também é quando você tem oportunidades de fazer um concerto com Cristo e mesmo assim você insiste em fazer as coisas erradas, depois de ter tido várias e várias e várias oportunidades, até que chega um ponto que você não ouve mais. Você não ouve mais a voz do Espírito Santo. E o que é a função do Espírito Santo nessa terra? Jesus ascende aos céus, ele nos deixa a promessa da vinda do Consolador, São João capítulo 14, 15 e 16. Esse Consolador tem como objetivo, entre eles, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não alcança os seus objetivos de convencer-nos do pecado, nós estamos cometendo o pecado contra o Espírito Santo.
É não ouvir mais a voz do Espírito Santo e continuarmos ainda na nossa vida de pecados, e isso é pecado contra o Espírito Santo. Portanto, aqui nós temos pelo menos duas definições para pecado contra o Espírito Santo. Não ouvir mais a voz do Espírito Santo, insistindo em fazer as coisas erradas, como se não houvesse amanhã, ou atribuir uma ação divina a Satanás. Pelo menos essas duas definições aqui. E uma outra coisa também muito importante aqui: você não se blasfema de uma criatura ou de um ser impessoal. Só se blasfema contra uma pessoa divina. Esse é um dos textos mais fortes dentro da palavra de Deus, proferidas pelo próprio Cristo sobre a divindade do Espírito Santo. Ele não é uma energia. Você não peca contra uma energia. Você não peca contra uma força impessoal. Você só pode pecar contra uma pessoa e essa pessoa divina. Por quê? Porque o pecado que você comete contra essa pessoa é uma blasfêmia. Você não se blasfema contra a energia, contra uma força ou contra uma pessoa que não seja divina. Só se blasfema contra uma pessoa divina, contra Deus o Pai, Filho ou contra o Espírito Santo. E nesse caso aqui envolvido é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Verso 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Compreendendo, então, o que é o pecado contra o Espírito Santo, façamos um concerto com Cristo, com Deus, para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Aqui eu me lembrei de um texto de Isaías. Vamos ver se eu acho esse texto aqui. O profeta Isaías diz assim que no capítulo... Eu tenho marcado aqui, por isso que eu falei, vamos ver se eu acho, que eu não sei de fato se é o texto que eu marquei aqui. Ó. Isaías, no capítulo... O texto que eu tenho aqui é Isaías 55, verso 7. Vamos ver se é esse texto aqui, o 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha que texto maravilhoso. Mas ainda assim, não era esse verso. Mas esse preencheu bem o que a gente queria. Deixa eu ver se eu consigo. É aquele texto que diz: e você ouvirá uma voz. Ah, é o Espírito Santo que faz a gente encontrar, que faz a gente lembrar. Isaías, no capítulo 30, verso 21. Olha que texto fantástico. Quando você deixa o Espírito Santo agir em tua vida, ele diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E essa é a função do Espírito Santo. Nos mostrar o caminho e, mais ainda, ele nos dá forças para prosseguir e continuar na caminhada correta. Que Cristo Jesus possa tomar conta do teu coração, que você não cometa a blasfêmia contra o Espírito Santo e se livre desse misticismo, desse blá blá blá, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, o que não é, A blasfêmia contra o Espírito Santo é simples. É você não ouvir mais a voz do Espírito Santo ou atribuir uma atividade de Deus ao próprio Satanás. E isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu acredito que não ficou fácil de você entender. Beleza? Nós vamos ficando por aqui, vamos
mais à frente preparar mais alguns vídeos, que você possa compreender e aceitar a proposta que realizada em nosso coração pelo Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.